Bem, pessoal, essa é a nossa videoaula sobre tabelas hash e na nossa videoaula a gente vai aprender o funcionamento dessa estrutura de dados. A ideia principal de tabelas hash é fazer um compromisso entre o uso de espaço e o uso de tempo, de tal forma que a gente tenha acesso aos elementos da tabela para todas as suas operações em um tempo que, na prática, pode ser considerado constante, enquanto que o espaço utilizado pela tabela hash para armazenar os seus elementos já vai ser um pouco mais custoso, tá bom? A ideia central de uma tabela hash é utilizar uma função de dispersão para distribuir alguns elementos de um certo conjunto em slots da tabela, certo? Que a gente pode chamar de baldes ou buckets. E cada slot vai receber 0, 1 ou mais de um elemento que a gente está inserindo na tabela hash. Um slot vazio, ou um balde vazio, ou um bucket vazio, simplesmente não tem elementos, tá bem? Um bucket ele pode ter exatamente um elemento, daí o bucket ele aponta para uma outra estrutura de dados que vai ser responsável por armazenar os elementos daquele balde, daquele bucket. E daí vem a situação de colisão. É perfeitamente possível que a nossa função de dispersão não seja injetiva, tá bom? Quando acontece da nossa função de dispersão não ser injetiva, o que deve ser esperado na prática, inclusive, a gente vai ter situações onde elementos entram em colisão. Por exemplo, as chaves K1 e K4 nessa figura, elas entram em colisão porque elas deveriam ocupar o mesmo balde, o mesmo espaço na tabela. E essa colisão ela é resolvida por uma estrutura externa à tabela, associada àquele balde da tabela, que vai ser responsável por guardar as chaves K1 e K4. Ou seja, quando chaves colidem, ambas são armazenadas no balde, sendo que o balde é representado por uma estrutura de dados com capacidade de armazenar mais de uma chave. No caso do Cormen, ele está utilizando listas duplamente encadeadas. No nosso caso, a gente vai utilizar listas encadeadas simples. A gente não tem tanta necessidade de listas duplamente encadeadas, tá bom? E acontece o seguinte: você pode observar que diversas posições da tabela de dispersão, diversos baldes da tabela de dispersão ficam vazios, podem ficar vazios, enquanto alguns baldes acumulam mais elementos do que outros baldes, tá bom? Nesse caso a gente não tem uma dispersão tão boa, né? A gente tem diversos conflitos entre elementos. Por exemplo, a gente tem conflitos entre as chaves K1 e K4, entre essas três chaves e entre as chaves K8 e K6. Na prática, no entanto, essa estratégia ela é boa bastante para diminuir a complexidade de implementação, tá bom? Afinal, a gente lida com basicamente um array de listas encadeadas e a função de dispersão, apesar de na prática, a não ser que você faça um bom refinamento dos seus dados e você saiba lidar com eles muito bem, faça um bom pré-processamento, aí você vai realmente ter acesso a... Você vai ter condições de fazer funções de dispersão muito eficientes para os seus conjuntos de dados nos contextos em que você fizer a aplicação de tabelas hash. Mas, no geral, de modo geral, uma função de dispersão genérica
ela vai sim incorrer em algumas colisões, tá? De toda forma, na prática, o desempenho de uma tabela hash ainda é bastante interessante. Voltando àquele ponto, tabelas hash têm um compromisso entre as complexidades de tempo e de espaço, tá bom? A gente pode ver que tabelas hash gastam um certo espaço na memória do computador que outras estruturas de dados não gastariam, tá bem? Em contrapartida, na prática, as tabelas hash conseguem oferecer um tempo de acesso aos seus elementos, seja para atualização, busca ou remoção, em um tempo que pode ser considerado constante, tá bom? Então a gente pode entender uma tabela hash da seguinte forma: uma tabela hash basicamente é responsável por armazenar pares de chaves e valores, e alguns grupos de chaves ficam armazenados juntos, justamente aquelas chaves que entram em colisão, elas ficam armazenadas juntas, tá bom? Então ocorre o seguinte: a função de dispersão, ela é responsável por uma espécie de triagem. Daí, quando você tenta acessar uma chave, a primeira coisa que a função de dispersão vai te indicar é justamente o balde em que deve ser possível encontrar a chave que você está buscando. E a partir daí você vai fazer a sua operação naquele balde. Ou seja, você vai buscar pela sua chave naquele balde, tá bom? Uma coisa que pode ser levantada é o seguinte: a gente está utilizando listas encadeadas, o Cormen em particular utiliza listas duplamente encadeadas e a gente vai utilizar listas simples, e fica a pergunta: por que não utilizar árvores, né? Por que a gente não utilizaria árvores binárias de busca para representar os baldes? Afinal, a gente teria um acesso linear no... Afinal, em vez de ter um acesso linear no número de chaves atualmente armazenadas em um balde, a gente teria um acesso de tempo logarítmico no número de chaves armazenadas em um balde. Bem, apesar disso ser possível, é perfeitamente possível fazer uma tabela hash com essa implementação. As tabelas hash, elas justamente tentam ser complementares às árvores binárias de busca, no seguinte sentido: árvores binárias de busca precisam que os elementos que compõem o seu índice, que compõem o seu conjunto de chaves, sejam ordenáveis, que exista uma relação de ordem nos seus elementos, eles possam ser comparados por menor, maior, né? Menor ou igual, maior ou igual. Enquanto que elementos que não podem ter uma relação natural de ordem não poderiam ser chaves de uma árvore binária de busca. De toda forma, como as tabelas hash tradicionalmente utilizam listas encadeadas para resolver os conflitos de chave, para resolver as colisões de chave, as listas encadeadas elas precisam apenas ser indexadas pelas chaves, né? E como você tem que percorrer a lista de toda forma, sem tomar uma decisão sobre qual parte da lista você vai examinar, você sempre tem que ir percorrendo a lista a partir da cabeça e indo em direção à cauda. A única operação que você precisa ter sobre as chaves em uma lista encadeada para fazer comparação é justamente a operação de igualdade, né? Ou seja, os elementos que você utiliza tradicionalmente para indexar uma tabela hash, eles precisam apenas ser comparáveis por igualdade, tá? Eles não precisam ter uma relação de ordem estabelecida para eles, basta que haja uma relação de equivalência. Então a gente tem esses dois pontos, né? Tabelas hash têm um compromisso de tempo e espaço, ou seja, elas gastam mais espaço para oferecer um desempenho de tempo melhor nas suas operações, tá bom? E elas também têm essa característica. Geralmente, elas são utilizadas com conjuntos de chaves que não podem ser ordenados. De outra forma,
a gente poderia tirar um desempenho bastante satisfatório de uma árvore balanceada, uma árvore binária balanceada, tá bom? Bom, então a gente tem esse cenário, né? As tabelas hash com as listas encadeadas para resolver conflitos representando os seus baldes, o compromisso de tempo e espaço. Entre tempo e espaço que a tabela hash faz, gasta mais espaço na memória para entregar um tempo de execução mais interessante nas suas operações. E não exige tanto dos tipos que vão compor os seus índices, né? Ou seja, uma tabela hash ela pode ter um tipo bastante simples compondo o seu índice, não precisa ser comparável por menor que, maior que, tá bom? Pois bem, então existe um breve texto nas notas de aula sobre isso e também explicando essa noção de função de dispersão e o compromisso de tempo e espaço que é feito. Basicamente eu tenho falado disso. E a gente vai olhar agora a implementação que a gente faz para as nossas tabelas hash, tá bom? A nossa implementação vai estar em hashtable.hpp. E ela pode ser considerada bastante simples. A gente vai ter um array justamente para segurar os nossos baldes, né? Vai ser um array de baldes, isso aqui. A gente vai utilizar alguns tipos de inteiros para que a gente possa decidir qual é a endianness do nosso computador. Isso é interessante para que a gente possa fazer funções hash um pouco mais bem distribuídas, fazer funções de dispersão um pouco melhor distribuídas, né, com um mínimo de colisões, mesmo para valores no intervalo pequeno. A gente precisa entender um pouco a endianness do nosso computador. A gente vai usar listas encadeadas para representar os nossos baldes, tá bom? E bem, a gente vai resolver a nossa primeira coisa, que é determinar a endianness do computador. Um computador, né, ele classicamente pode ter dois tipos de endianness que são bastante populares, a Little Engine e a Big Engine. Big Engine já vai ser mais visto na arquitetura ARM, salvo engano. Ainda existe a Pop Engine, mas eu não me preocupei tanto em decidir sobre ela aqui, porque eu não acredito que ela seja muito popular. Então, Little Engine é comum em x86 e Big Engine é bastante utilizada na arquitetura ARM, tá? São as duas que eu considero mais populares. Então a gente vai ter uma função engine order, e essa função ela retorna para a gente a endianness do nosso computador. E ela faz um truque bastante simples. Ela vai primeiramente declarar uma variável que é um inteiro sem sinal de 32 bits. E nessa variável ela vai armazenar o valor 1. Ou seja, como a gente não está representando sinal, né, a gente sabe que o único bit ligado nessa variável é o bit menos significativo. Tudo bem. Agora veja o seguinte. Onde que esse bit menos significativo se encontra? Daí a gente vai precisar entender o que é Little Engine e o que é Big Engine. Quando você representa um inteiro sem sinal, com uma sequência de bits, né? Essa sequência de bits ela tem duas extremidades. Tem o começo da sequência de bits e tem o final da sequência de bits. Mas não é tão claro onde se encontra o bit menos significativo. Se ele se encontra no começo da sequência de bits ou se ele se encontra no final da sequência de bits. Pois bem, uma sequência de bits representando o inteiro, ela também pode ter os seus dois extremos vistos da seguinte forma. Existe o extremo com os bits menos significativos. A gente vai chamar esse extremo de Little End. E existe o extremo com os bits mais significativos. A gente vai chamar esse outro extremo de Big End. Veja que eu não estou dizendo que Little End é o extremo do começo e Big End é o extremo do final. Pode ser o contrário, tá bom? Então é justamente aí que vai entrar essa disposição, essa distinção entre Little Engine e Big Engine. As arquiteturas que utilizam Little Engine, elas costumam começar a representação
de números inteiros pelo little end, ou seja, o extremo inicial da sequência de bits representando o inteiro é o little end, né? É o extremo que o extremo inicial da sequência de bits representando o inteiro é justamente responsável por armazenar os bits menos significativos, ou seja, o extremo inicial coincide com o extremo do little end. Já em Big Endian, quando você armazena, quando você representa um número inteiro em Big Endian, aí a sua sequência de bits representando o seu número inteiro, ela vai ter o seu extremo inicial coincidindo com o extremo Big End, o extremo que é responsável por armazenar os bits mais significativos, né? Então a gente tem essas duas situações. Little Endian, os bits menos significativos vêm primeiro, ou seja, o Little End vem primeiro. E Big Endian, os bits mais significativos vêm primeiro. Ou seja, na Big Endian, o Big End vem primeiro, tá bom? Na representação de um inteiro. Então a gente vai decidir qual dessas duas Endianas o nosso computador utiliza. Daí a gente tem um inteiro de 32 bits sem sinal e nessa variável a gente vai armazenar o valor 1. Como ela não tem sinal, a gente sabe que só existe um bit setado, é justamente o bit menos significativo. O que a gente vai fazer então é pegar o endereço dessa variável de 32 bits, portanto, uma variável de 4 bytes, né? E a gente vai tomar justamente o valor do primeiro byte desses 4 bytes. Daí a gente vai ficar sabendo o seguinte, olha, se o bit menos significativo tiver setado no primeiro byte, então a gente está lidando com little end. No entanto, se o bit menos significativo não tiver setado no primeiro byte, ou seja, o primeiro byte é 0, já que só existe um bit setado nessa variável, então ele só pode estar setado no final, no último bit, né? Quer dizer, no último byte da variável, e daí a gente está lidando com Big Endian, tá bom? Então a gente pega o endereço dessa variável de 4 bytes, a gente converte esse endereço de uma variável de 4 bytes para o endereço de uma variável de 1 byte só, sem sinal, e daí a gente referencia o valor desse endereço, interpretando esse endereço, essa região de memória de 1 byte, como sendo um inteiro de 8 bits sem sinal. Então, a gente armazena esse valor em first byte, ou seja, first byte é uma variável que contém o valor do primeiro byte da nossa variável 132, que está justamente setada com o valor 1. Como ela não tem sinal, então só existe um bit setado. Daí, se first byte for igual a 1, a gente sabe que o bit menos significativo foi setado no primeiro byte e, portanto, a gente sabe que o little end vem primeiro. Daí, a gente está trabalhando com little endian. No entanto, se o bit menos significativo não estiver no primeiro byte, ele está no último byte e daí a gente vai estar trabalhando com Big Endian. Então, é basicamente isso que é feito aqui nesse if-else, né? A gente verifica se o first byte é exatamente igual a 1. Caso seja, a gente está em little endian. Caso contrário, a gente está em Big Endian, tá bom? Eu não estou considerando Pop Endian. Eu não tenho conhecimento de uma arquitetura que a utilize. Posso estar equivocado. É perfeitamente possível que haja arquiteturas populares como x86 e ARM que utilizem Pop Endian, mas até onde eu saiba, eu não as conheço, tá bom? Pois bem, então a gente consegue definir a endianness do nosso computador utilizando Endian Order e a gente vai continuar lendo a nossa implementação. A próxima coisa que a gente vai ter é uma struct chamada SimpleHash e essa struct ela não tem como objetivo ser instanciada muitas vezes, tá? O objetivo dessa struct é emprestar o seu tipo para uma função que a gente vai implementar como um de seus métodos públicos. Essa função ela vai ser justamente a nossa função de dispersão padrão. É uma função bastante simples. A nossa struct SimpleHash
ela recebe o tipo de chave que o usuário vai utilizar na tabela hash, e ela também recebe o tipo de chave interna que a gente vai utilizar na tabela hash, né? Ou seja, o usuário vai inserir chaves key na tabela hash, mas os nossos baldes vão ser caracterizados por valores de hash key. Então a gente vai ter um certo método operator parêntese, né? Porque os objetos instâncias da simple hash eles vão ser chamáveis, né? E eles vão ser chamáveis com um argumento que é justamente uma referência const para um valor de chave, tá bom? E ele não altera o objeto. Não tem muita coisa para alterar de toda forma. O que esse operator parêntese faz, então esse operator call faz, é decidir sobre o que vai acontecer, como que a gente vai mapear uma key que deve ter muito mais valores do que a nossa hash, do que o nosso tipo hash key, já que isso aqui é determinado pelo usuário. E a nossa hash key geralmente é um tipo pequeno, com poucos valores, justamente para nossa tabela de dispersão não pagar uma quantidade de espaço muito absurda, né? Tá bom. Então, esse operator call ele vai determinar como a gente mapeia valores de chave em valores de chave interna, em valores de hash key. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar, em tempo de compilação, né, a gente vai determinar se o tamanho da nossa chave interna é menor que o tamanho da nossa chave de usuário. Se isso for verdade, na verdade é mais fácil até perceber o que acontece quando isso não é verdade, ou seja, se a nossa chave interna tem pelo menos o tamanho da nossa chave externa, então a gente não vai fazer muita coisa. O que a gente vai fazer é pegar o endereço da nossa chave externa e interpretar esse endereço como se fosse o endereço de uma chave interna. E esse endereço ele vai ser armazenado em shallow view. Ou seja, como a gente sabe que a nossa chave externa ela tem um tamanho maior que a nossa chave interna, a gente sabe que cabe um valor de chave interna nos bytes que armazenam o valor da nossa chave externa. Então a gente pega esse endereço, converte ele para um endereço de chave interna e chama esse endereço de shallow view. Daí a gente pega o primeiro elemento na região de memória indicada por shallow view, ou seja, a gente pega o primeiro valor de chave interna que pode ser interpretado na região de memória que está armazenando a nossa chave externa, né? Tudo isso porque a gente sabe que cabe uma chave interna dentro da nossa chave externa, tá bom? Na verdade não, na verdade eu me referi ao else errado, desculpe. Na verdade, quando perdão, ignora o que eu falei anteriormente. É quando a gente tem o contrário disso, né? Ou seja, quando o tamanho da chave interna é pelo menos o tamanho da chave externa, a gente simplesmente vai retornar o valor de key como sendo um valor de hash key, tá bom? Ou seja, quando a gente tem que a nossa chave interna ela tem um tamanho que é pelo menos tão grande quanto o tamanho da chave externa, a gente simplesmente faz a nossa função de hash se comportar como uma função identidade, tá bom? Esquece o que eu havia dito anteriormente. Pois bem, agora a gente vai lidar com um caso em que a nossa chave interna tem um tamanho necessariamente menor que o tamanho da chave externa. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer é decidir qual é a engine order do nosso computador. Daí a gente vai decidir a engine do nosso computador, se é Little Engine ou Big Engine. E aí, quando a gente decide que o Little Engine vem primeiro, a gente vai retornar os últimos bytes do nosso
da nossa região de memória de key. Daí, quando engine order retorna little engine, a gente vai observar quantas vezes, né? A gente sabe que hash key tem um tamanho menor que key. A gente vai observar quantas vezes hash key cabe dentro de key. Daí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer com que div seja justamente o resto da divisão de key por hash key e ren seja o resto da divisão de key por hash key, né, no size of. Daí a gente vai pegar o nosso endereço, o endereço de bytes, né, de bytes sem sinal. A gente vai pegar o endereço da nossa chave externa, a gente vai converter esse endereço para o endereço de um byte sem sinal, a gente vai somar a ele rem, e aqui a gente tem raw address, que é justamente o endereço interno à região de memória de key, onde a gente sabe que cabem exatamente div valores do tipo hash key. Daí, como a gente está interessado nos últimos bytes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse raw address, a gente vai converter ele para um endereço de chave interna da nossa tabela e a gente vai chamar esse endereço de shallow view. O que a gente vai fazer então é retornar justamente o último valor de hash key que cabe dentro da região de memória interna à região de memória de key, que começa no endereço raw address. Daí a gente está retornando o último valor de hash key que está representado dentro de key, tá bom? Caso contrário, caso a gente esteja trabalhando com Big Engine, a gente vai retornar os primeiros bytes da nossa estrutura de dados. Daí a gente simplesmente vai pegar shallow view como sendo o endereço da nossa chave externa convertido para um endereço de chave interna. A gente vai chamar de shallow view. E como a gente está interessado nos primeiros bytes da nossa chave, para representar um valor de chave interna, a gente vai retornar shallow view no seu índice 0, né? Justamente o primeiro elemento do tipo hash key que cabe dentro da região de memória. O primeiro elemento do tipo hash key representado dentro da região de memória que começa no endereço shallow view. A gente retorna isso com o índice 0, tá bom? O else a gente já viu, né? Quando a nossa chave interna tem um tamanho que é pelo menos tão grande quanto o da nossa chave externa, a gente simplesmente faz a nossa função de hashing se comportar como uma identidade. Então agora, para agilizar um pouco a nossa conta lá na frente, as nossas contas lá na frente, a gente está implementando uma função que retorna 2 elevado a n, tá bom? Eu fiquei surpreso que C++ não tem isso, a não ser que você faça conversões de pontos flutuantes para inteiros, ao menos da forma que eu pesquisei. E dessa forma, fazendo conversões de pontos flutuantes para inteiros, a gente não poderia declarar essa função constExpression e não poderia utilizar ela em tempo de compilação. De toda forma, poll2, né, que retorna 2 elevado a n, quando recebe um valor n, simplesmente faz um shift para a esquerda de n bits na representação de 1. E daí ela retorna 2 elevado a n, justamente fazendo esse shift para a esquerda, tá bom? Pois bem, a gente vai utilizar então poll2, né, para calcular o valor 2 elevado a n na nossa implementação de hashtable. E aqui a gente chega na nossa implementação de hashtable, a nossa classe hashtable. Ela é uma classe template, né, com alguns parâmetros, os parâmetros que são condizentes para o usuário, a chave que o usuário vai utilizar para acessar os elementos da tabela hash, os valores que vão estar associados a essas chaves. A gente utiliza por padrão uma chave interna do tamanho de 1 byte sem sinal.
E por padrão também a gente vai definir um tipo parametrizado por chave e por chave interna chamado hash function. E esse tipo parametrizado, hash function, que vai ser a nossa função de dispersão, por padrão, é o tipo que a gente viu anteriormente, é o simple hash, tá bom? Então, por padrão, a nossa hash table utiliza chaves internas de 1 byte e trabalha com uma função de dispersão bastante simples, né? Preocupada com os prefixos dos elementos. Então, o que a gente vai ter dentro da nossa hash table? Inicialmente, a gente vai ter para todos os objetos desse tipo hash table com essa combinação de parâmetros, a gente vai ter uma função hash function, que é um objeto do tipo hash function, certo? É inicializado e esse cara ele vai ser a nossa função de dispersão. A gente vai chamar esse objeto e a gente vai estar chamando aquele operator call, por exemplo, né, que a gente implementou na struct simple hash, que vai ser a nossa função de dispersão. A gente também vai ter um número de baldes, que é justamente o número de valores possíveis para hash key, tá bom? Ou seja, se hash key é representada por n bits, então a gente vai ter 2 elevado a n baldes. Como por padrão a nossa hash key tem 8 bits, por padrão a gente vai ter 256 baldes, né? Que é justamente 2 elevado a 8 baldes. Daí, a gente vai fazer o seguinte para determinar o número de baldes da nossa tabela hash. A gente vai utilizar a função poll2 para calcular 2 elevado a n. E a gente vai calcular o número de bits da nossa hash key da seguinte forma. SizeOf retorna o número de bytes da nossa hash key. E a gente sabe que um byte possui 8 bits. Daí, a gente está multiplicando o número de bytes da nossa hash key por 8. E essa expressão, portanto, ela é o número de bits utilizados para representar um valor da nossa hash key. Daí a gente está calculando 2 elevado ao número de bits utilizados numa representação de hash key. Tá bom? Então, esse é o nosso número de baldes. É 2 elevado ao número de bits da nossa chave interna. Ou seja, a gente vai ter um balde para cada valor possível da chave interna. O que vai ser o nosso balde? A gente já havia dito anteriormente que a gente vai utilizar como balde uma lista encadeada. E essa lista encadeada em particular, ela vai ser indexada por chaves do tipo key. E ela vai ser valorada por valores do tipo vol. E por fim a gente vai ter o tipo bucket array. Em bucket array a gente vai ter um array de baldes, certo? Com bucket number posições, ou seja, para cada valor possível da nossa hash key, a gente vai ter uma posição correspondente com o seu respectivo balde, né? Ou então, por padrão, a gente tem que os nossos baldes são listas encadeadas e que as nossas hash keys são valores de 8 bits. Então, por padrão, a gente tem um array de baldes, né? Um array que contém 256 baldes. Esse é o nosso padrão, certo? Então, o usuário ele pode definir a sua própria hash key na implementação e ele pode definir a sua própria hash function. E daí ele pode utilizar a lógica dessa implementação com outros tipos de chaves e outras funções de dispersão. Então a gente continua observando a nossa implementação e a gente vai ter alguns membros internos. A nossa única variável privada vai ser um vetor de baldes chamado bucket, um array de baldes chamado bucket, e a gente vai ter 2 métodos em overload, select bucket, certo? E ambos esses métodos são responsáveis por determinar qual é o balde que deve ser utilizado para fazer as operações envolvendo uma certa chave. Daí select bucket recebe uma referência de chave const e ele faz o seguinte, ele retorna uma referência de balde. Nesse overload, esse overload promete não alterar
a estrutura de dados. Esse overload é utilizado para funções de consulta. E esse overload ele é utilizado para funções de alteração, né? Como inserção e remoção. Mas veja que SelectBucket apenas faz a triagem, tá? Como é que ele faz isso? Ele utiliza a função hashFunction para, a partir do valor key que o usuário passou, obter um valor de hashKey e daí acessa a posição correspondente no vetor de baldes e logo retorna a referência de balde daquela posição. A mesma coisa acontece aqui, mas aqui não existem promessas quanto a não alterar o objeto, tá? Então, esse overload ele é pensado para operações de consulta e esse overload é pensado para operações de alteração. Então, a gente vai ter o seguinte. A interface pública da nossa hashtable ela vai ser bastante simples. A gente tem um construtor bem elementar. O único papel do construtor é inicializar o nosso vetor de baldes. E em seguida, a gente vai ter três métodos bastante parecidos no seu funcionamento. Os três métodos vão ter a seguinte ideia de implementação. Eles vão receber uma chave, vão fazer a triagem utilizando o SelectBucket para determinar qual balde deve ser encarregado de fazer a operação com aquela chave e em seguida vão delegar a operação para o balde, tá bom? Então a gente recebe uma referência const de chave na função search, daí a gente utiliza SelectBucket passando a chave key para encontrar qual é o target bucket, né? Ou seja, o balde sobre o qual a gente vai fazer a operação de busca. E uma vez que a gente encontra o nosso target bucket, a gente delega a operação de busca para o nosso balde alvo, tá bom? Na operação de inserção, a gente vai ter a mesma linha de pensamento. A gente recebe uma referência de chave, uma referência de valor, utiliza SelectBucket para fazer a triagem do balde, daí a gente passa aqui para SelectBucket e ela retorna uma referência para o balde sobre o qual deve ser feita uma inserção da chave key, daí a gente delega a inserção para o balde. Nesse caso, a nossa lista encadeada tem um método push para fazer a inserção em odd 1, né? Colocando o par de chave e valor colocando o par de chave e valor como primeiro elemento da lista encadeada. Na verdade, essa operação não é odd 1, desculpe, porque as nossas listas encadeadas são indexadas. Então, antes de fazer a inserção de fato, push, verifica se a chave não está na lista, e isso custa tempo linear em relação ao número de elementos da lista. E uma vez que chave não esteja na lista, uma vez que key não esteja na lista, aí sim push de fato faz a inserção. E a operação de inserção após a consulta de que não se encontra na lista, ela custa apenas tempo constante, odd 1. Por fim, a gente tem o método remove, e o método remove se comporta de forma similar. Ele recebe uma referência para a chave, ele utiliza SelectBucket para determinar, fazer a triagem em qual balde deve ser feita a operação de remoção e por fim delega a operação de remoção para o balde em questão, tá bom? Bom, na próxima versão da disciplina, a gente vai falar sobre a complexidade das das tabelas de dispersão. Existem alguns teoremas para se provar aqui, para que haja uma argumentação sólida de por que na prática a gente pode considerar que, apesar de ter essas listas encadeadas com alguns elementos que colidem, né, com colisão de chave, apesar disso, existem teoremas que garantem para a gente que é possível interpretar as tabelas de dispersão como tendo operações em tempo constante na prática, tá bom? Mas isso vai ficar para a próxima versão da disciplina. Então, esse foi o vídeo de tabelas de dispersão. E até mais, pessoal.